Muito boa tarde a todas, a todos que vão ter a oportunidade de assistir a esse vídeo. Meu nome é Wallace Ferreira, sou professor de Sociologia do CAP da UERJ, coordenador do LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Ciências Sociais. Estamos aqui com o professor João Feres Júnior, professor do IESP da UERJ, doutor em Ciência Política, professor de Ciência Política do IESP, essa rica parceria que nós temos. E nessa oportunidade, a gente vai ter a produção de um material didático, produção de um vídeo, de uma live aqui com o João Feres, sobre democracia. E esse material vai ficar disponibilizado no YouTube, canal do YouTube do LEPEX, e vai ser utilizado com estudantes da educação básica, do CAP da UERJ e de outras escolas parceiras. Vai ser um material utilizado também para a formação inicial que a gente desempenha com os licenciandos na licenciatura em Ciências Sociais da UERJ, e é um material que também vai ser utilizado com professores de sociologia, professores que atuam na educação básica do estado do Rio de Janeiro, e outros interessados, já que o material é publicado, postado no YouTube, tem ampla repercussão, ampla visibilidade. Então, João, vou passar para você a palavra. Obrigado por essa atividade, que vai ter ampla utilidade para nós, né? Para todos nós, sobre um tema tão importante de sociologia na educação básica, no ensino médio, que é a democracia, geralmente um tema trabalhado no segundo ano do ensino médio. Oi, Passo para Wallace. você, então, a palavra. Tudo bem, Wallace? É um prazer poder gravar essa aula aqui sobre democracia e contribuir com o acervo de vocês. Esse tema, deixa eu projetar aqui. Perfeito. Tá vendo aí? Perfeito. Já aparece aqui os slides. Eu dei o nome nessa aula, Democracia Representativa, Conceitos Básicos e Desafios Atuais, mas, na verdade, como vocês vão ver, a estratégia da aula, a ideia da aula é comparar a democracia que a gente tem hoje em dia com a democracia grega, que foi o primeiro regime que recebeu esse nome, né? E para a gente aprender algumas coisas específicas da nossa democracia, né, que a gente chama de representativa. Eu já entreguei aí com o título, já entreguei um pouco a história, a ideia, por contraste, né? Porque muita coisa mudou do que era antigamente para o que é hoje em dia. O que é democracia? Se a gente for para a palavra, o significado da palavra, no grego antigo, né, eu queria dizer, e até hoje quer dizer isso, porque a palavra é uma palavra grega ainda, vem de demos mais kratos, ou seja, o regime no qual quem exerce o poder é o povo, o demos. Né? Hoje em dia, a gente vê muito termo democracia sendo usado com outros adjetivos. Né? É super comum isso. Democracia popular, democracia liberal, democracia participativa, democracia deliberativa, inclusive democracia representativa, que é o próprio título, né, da apresentação. Mas, assim, eu queria colocar uma pergunta para vocês. Pensando no significado etimológico, ou seja, da palavra em si, no grego antigo, será que o regime político no qual a gente vive hoje em dia é o povo que manda mesmo? Essa pergunta é uma pergunta interessante. O povo exerce o poder? A gente pode inverter a pergunta e falar assim: será que a gente pode descrever o regime que a gente vive hoje em dia sem levar em consideração que o povo tem algum poder, ou exerce de alguma maneira o poder? Esse é o raciocínio contrafactual. Então, vamos comparar um pouco o que os gregos entendiam por democracia com o que hoje em dia a gente entende por democracia, as instituições que a gente vive hoje em dia se chamam democráticas, para a gente poder captar um pouco essas diferenças e poder responder essa questão de uma maneira mais substantiva, né? Os gregos, na verdade, o que a gente chama de democracia, que a historiografia chama de democracia, foi um regime político que surgiu na Grécia Antiga, particularmente em Atenas, em outras cidades jônicas, outras cidades da Grécia Antiga, lá pelo século 6 a.C., ou seja, 500 e muito antes de Cristo, e foi até 340, mais ou menos, ou seja, durou 2 séculos. Né?
quando as cidades gregas caíram para o Império Macedônico, perante o Império Macedônico, foram conquistados pelo Império Macedônico, a democracia acabou. Mas os gregos da época, desse período aí, quando você vai ver o que eles escreviam, assim, eles não usam muito frequentemente o termo democracia para se referir ao regime deles, né? A maneira como eles se organizavam politicamente. O termo democracia é um termo mais usado por filósofos da época já, né? Um termo técnico. Eles usam muito outros termos. O mais usado é isonomia, para vocês terem uma ideia. Isonomia quer dizer o quê? Igualdade, iso, igual, nomos, lei, igualdade perante as leis. Eles usavam também, às vezes, o termo isocracia. Olha, o mesmo Kratos que tem democracia. Iso, igual, Kratos, mando, poder. Tem o mesmo poder. Todas as pessoas têm o mesmo poder. Isegoria. Iso, igual, agoreu, falar. Né? Todos têm o mesmo direito igual à palavra. Veja que interessante, como o exercício da democracia na concepção deles tinha essas qualidades diferentes, na verdade. O que é isocracia na Atenas Antiga? A isocracia na Atenas Antiga era a participação direta e igual dos cidadãos. E essa participação se dava, mormente, ou seja, principalmente, na Assembleia, que eles chamavam de eclesia naquela época, onde todos tinham uma assembleia por mês, eles deliberavam na assembleia sobre os assuntos mais importantes da polis, que era a cidade onde eles moravam, né? Todo mês tinha uma assembleia, na assembleia todos votavam, tá? E todos os cidadãos também tinham o direito de propor uma lei para ser votada em assembleia. Essa lei, na verdade, passava primeiro por essa proposição, passava por um conselho que organizava as propostas e apresentava na assembleia. Mas eles tinham outras maneiras na qual eles exerciam o poder de maneira igual. Primeiro, no sorteio mensal que eles faziam dos cargos públicos. Na Grécia tinha uma rotação de cargos públicos, na Atenas Antiga. Todo mês era um demos diferente, ou seja, uma parte da cidade. Eles dividiam a cidade em 10, eles tinham 10 meses no ano antigamente. Todo mês era um demos que governava. E como eles faziam isso? Eles sorteavam os cargos todos que tinham da administração, que a gente diria hoje, para o demos da vez, daquele mês. Né? Então, tinha vários cargos, os cargos variavam entre ser juiz em causas específicas, até ser um fiscal, por exemplo, de pesos e medidas, até ser um sujeito que cuida da cadeia pública. Tudo isso era por sorteio. Né? Inclusive, a composição do conselho chamado Bulé dos 500 era também sorteada entre os cidadãos do Demos, que era esse conselho que fazia a agenda da Assembleia. Então, veja, essa participação igual se dava não só na Assembleia, no fato das pessoas poderem igualmente votar e propor leis, mas se dava também na possibilidade das pessoas participarem nos cargos da administração pública. E era igual por quê? Porque era por sorteio. Não existe, segundo os gregos antigos, na concepção deles, não há nada mais igual que o sorteio, porque todos têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Né? E isocracia hoje, na democracia representativa? Não é mais direta. Na democracia representativa, a gente tem a mediação, a introdução da mediação. O poder é exercido por representantes eleitos. Não, as pessoas não exercem diretamente. A maneira como as pessoas elegem os representantes é com o voto. Então, o voto é fundamental na democracia representativa. Ele é fundamental porque a partir não é só, mas é principalmente por meio dele que o povo influencia aqueles que fazem as leis que governam para o povo. Né? Mas, por outro lado, esse é o lado positivo. Por outro lado, a gente pode ver pelo lado copo meio vazio. Né? A participação popular é, em grande medida, limitada ao voto, que ocorre em poucos momentos. Aqui no Brasil, de 2 em 2 anos, né? Para presidente de 4 em 4 anos. E a isonomia na Atenas Antiga? Como que era a isonomia? Isonomia é igualdade perante as leis, certo? Então, todas as pessoas, a lei trata igualmente de todo mundo.
Os tribunais populares da Atenas antiga, e tinham muitos tribunais populares, geralmente para julgar causas civis, ou seja, disputas entre pessoas sobre propriedade, herança, esse tipo de coisa, né? Eles eram formados por magistrados que eram escolhidos por sorteio, e o júri era também formado de cidadãos comuns. E não só isso, as pessoas, tanto as partes, acusador e o acusado, se defendiam diretamente. Eles não tinham, não constituíam advogados, é proibido você ter alguém defendendo a sua própria parte. Então a pessoa tinha que ir lá perante o magistrado e os júris e fazer os seus próprios argumentos e defender a sua causa. Não existia essa casta de advogados profissionais e não existia também magistrados profissionais, juízes profissionais. Não formava uma corporação de juízes profissionais. Todo mês circulavam esses juízes que eram pessoas do povo, né, que exerciam esse papel. Como é a isonomia na democracia de hoje? A igualdade formal perante a lei continua, inclusive é a base das constituições liberais, na verdade, assim, uma cláusula pétrea, todo mundo é igual perante a lei. Só que, se você for olhar do ponto de vista do serviço da justiça, né, as pessoas hoje, para se defender, quase sempre precisam constituir advogado. Ou seja, de novo, uma mediação se interpôs. O que antes era direto, assim como na isocracia, o que antes era direto, agora é mediado. Então, o advogado vai defender o seu interesse perante um juiz, que não é mais uma pessoa, um par seu, mas é um profissional de carreira, também está distante de você, no certo sentido. E é claro que essa mediação também permite com que a desigualdade econômica interfira na distribuição, na isonomia, no resultado final da isonomia, não é verdade? Por quê? Quem tem mais dinheiro para pagar advogados bons, ou mesmo para pagar advogado, consegue se defender melhor ou acusar melhor. Né? Veja como é diferente do que era antigamente. E a isegoria na Atenas antiga? O direito igualitário de expressar em assembleia, de falar em assembleia. Era, de fato, em grande medida, restrito a isso, num ambiente que você tinha o predomínio da comunicação oral, ou seja, os gregos tinha pouca gente que sabia ler de fato, mal sabia escrever os nomes, seu próprio nome, as pessoas. Alguns, obviamente, eram intelectuais, sabiam ler bastante e tal. E a Assembleia, obviamente, apesar de ter um direito igual de fala, ela sofria também a influência dos oradores, né, que eram pessoas com mais capacidade de articulação que acabavam levando o voto a favor de um grande número de pessoas na Assembleia. Né? Como é a isegoria hoje na democracia representativa? É muito mais complexa e indireta também. Né? Primeiro, a gente tem os públicos fracos. O que são públicos fracos? São cidadãos comuns, como eu, você, nós aqui, que não temos cargos de representação política. Né? A gente tem um direito limitado à expressão. A expressão que a gente faz do ponto de vista da política é o voto, porque o voto é um ato de isocracia, é um ato de você, né, mandar, ou seja, você escolhe o representante, mas é um ato também de comunicação, porque você comunica uma pauta. Quando você escolhe o representante, você está escolhendo uma plataforma, um político que defende determinadas políticas públicas, então também é um ato de comunicação ao mesmo tempo. Veja que coisa interessante. E a gente também debate na sociedade, nas redes sociais, então a gente exerce um pouco dessa igualdade como falante, como uma pessoa dotada de capacidade de expressar juízos e avaliações sobre a nossa vida coletiva. A gente faz isso no cotidiano, na verdade, hoje em dia nas redes sociais também. Essa é a isocracia dos públicos fracos. O problema é que esse tipo de exercício da isocracia, ele está longe do poder constituído que vai fazer as leis, que vai de fato governar, na verdade, principalmente a segunda parte. O voto, tudo bem, tem um efeito importante. Ainda que, obviamente, quando você divide o voto pela quantidade de pessoas que votam, cada voto tem um valor muito pequeno, na verdade. Tem também uma isocracia de públicos fortes na nossa democracia representativa, que são as câmaras legislativas, né, Senado, Câmara dos Deputados, e mesmo os tribunais superiores de justiça, que definem muita política pública. Né? Aí os representantes, eles são políticos, têm maior influência, né? Mas é claro que tem também um tipo de mediação lá, partidos políticos, interesses institucionais de lobby,
tem várias instâncias que incidem sobre esse tipo de mediação dos públicos fortes, né? Que estão distanciados do público fraco, diferentemente da Grécia Antiga. Bom, o que a gente viu de comum, né, de comum, o que aconteceu em comum, na verdade, para as três características da democracia clássica que foram reproduzidas na democracia representativa dos dias de hoje? A mediação. Na questão da exocracia, você colocou a mediação dos representantes políticos, as pessoas não mais exercem o poder diretamente, escolhendo, mas quem escolhe são os representantes que as pessoas escolhem. Na isonomia, você tem que ser representado por advogados, né? Você não mais defende sua própria causa. E na exegoria, de novo, você comunica as suas preferências, em grande medida pelo voto também, né? Escolhendo a plataforma do político que você quer eleger. E exercendo uma certa pressão pela opinião pública, uma pressão muito difusa, né? Qual que é a questão da mediação? Aí a gente quer só trazer mais para a gente caminhar para a conclusão. A mediação tem uma grande virtude e um grande defeito. Qual que é a grande virtude da mediação? A mediação introduz estabilidade. Ou seja, por meio da mediação, você estabiliza o sistema. Na Grécia Antiga, como os cidadãos estavam lá, né, na ágora, deliberando, se houvesse um desentendimento, um conflito entre eles, aquilo muitas vezes degringolava em guerra civil e punha em risco a sociedade inteira. Inclusive o desaparecimento de cidades. Teve cidades que foram destruídas devido à guerra civil, né? Na democracia atual, é muito mais as instituições, chamadas instituições, que em grande medida regulam essa mediação, essas mediações todas que eu estou falando aqui, elas dão estabilidade, entendeu? Então, mesmo em um clima, por exemplo, a gente está falando de polarização, né? De grande divisão do voto, você ainda tem as urnas que funcionam. É claro que tem gente que questiona até esse tipo de instituições, mas não vamos entrar nisso. Mas, em grande medida, as urnas funcionam, elas vão lá, dão um resultado, as pessoas aceitam o resultado. Inclusive porque o custo para você se organizar e se revoltar contra o sistema como todo é muito maior. Tem polícia, na verdade, né? As sociedades são enormes, o custo de você se mobilizar numa sociedade é muito maior. Então, o contexto todo leva para uma estabilidade maior, e a mediação existe, contribui muito com essa estabilidade, né? Agora, por outro lado, a mediação também contribui para a corrupção da própria democracia. E corrupção não no sentido mais vulgar das pessoas que recebem dinheiro em si, mas o desvirtuamento da sua finalidade. O político eleito, ele pode decidir coisas contra os interesses das pessoas que o elegeram, como fazem frequentemente. Isso pode ser por corrupção, obviamente, porque ele se vendeu para algum interesse de empresário, coisa assim, mas pode ser também por interesses políticos próprios dele, que ele não esteja, que ele tenha outro tipo de visão de mundo, entendeu? O que se chama estelionato eleitoral. E mais que isso, assim, a representação política, ela é corrompida também, por exemplo, pelo lobby, pela pressão por interesses de grupos organizados. Por quê? Porque isso desvirtua a representação da ideia de que você vai eleger alguém que vai representar seus interesses, né? Então, e a mediação também no direito, como a gente viu na isonomia, no caso da isonomia, também introduz o problema de corrupção, ou seja, se o seu direito de se defender, se a sua capacidade de se defender depende da quantidade de dinheiro que você tem de contratar bons advogados, né? Então a gente tem uma distorção terrível da isonomia, na verdade, e isso advém da mediação. Então a gente vive hoje em dia um paradoxo, porque as sociedades nas quais a gente vive são enormes, contrário das cidades da Grécia Antiga, que tinham alguns dezenas de milhares, maiores, dezenas de milhares de pessoas, Atenas 60 mil, alguns falam 100 mil.
As sociedades que a gente vive tem dezenas, centenas de milhões de pessoas espalhadas por territórios imensos, essas sociedades é impossível você organizar elas e administrá-las sem mediações. As mediações são fundamentais para fazer isso, né? Por outro lado, elas criam problemas sérios, particularmente o problema da influência da desigualdade econômica no exercício dessas igualdades que caracterizam a democracia. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Ou seja, não é possível retornar à democracia direta de Atenas, pois as sociedades contemporâneas não, a não ser que a gente tenha uma crise terrível, morra a maioria da população, uma catástrofe, né? A gente precisa fazer o quê? Proteger os valores democráticos, as instituições democráticas, por meio de regulação, controle público das mediações. Não é impossível fazer isso, né? Ou seja, a democracia tem que fortalecer mecanismos institucionais para enfrentar os próprios desafios sistêmicos do seu regime. É isso. Maravilha, João. São reflexões bastante importantes nos dias de hoje, né? Não só essa relação com a essência, né, quando surge a ideia de democracia, mas sobre o seu funcionamento, seus desafios no mundo contemporâneo. Então, só reforçando, esse material tende a ser utilizado com a educação básica, aulas de sociologia, e com docentes que atuam em sociologia, nas ciências humanas, sendo principalmente um tema trabalhado no segundo ano do ensino médio, né? E também com a licenciatura em Ciências Sociais que a gente atua na UERJ. Então, eu vou encerrar a gravação, já agradecendo, João, pela produção, pelo auxílio na produção desse material. Eu que agradeço.